Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para gravar um vídeo no canal. Nós não conseguimos publicar vídeos ontem. Não tem sido fácil assim pra gente, porque a gente tá lidando com um problema que a gente lida há alguns anos, né? Que é um quadro depressivo. E isso tira um pouco a disposição da gente. É, estamos, é, estamos em tratamento, né? Um ajuste de medicamento e etc. E é só pra dizer que às vezes tem fins de semana que a gente não publica vídeo. Nem sempre é por conta disso, mas algumas vezes é por conta disso. E era para eu ter publicado 2 vídeos. Eu não consegui publicar um vídeo ontem, porque eu estava com esse quadro mais pesado. Hoje está um pouco mais leve, mas ainda assim eu estou gravando agora, que é 6 horas e 17. Até também para não se render também completamente, né? A gente precisa fazer um pouco de força também, não se render totalmente a ficar sem fazer nada, né? Então e a teologia, os assuntos bíblicos é o que faz a gente se sentir vivo. É algo que a gente ama fazer, né? E a depressão às vezes afeta até isso, né? Mas eu decidi fazer um esforço para gravar aqui para vocês, né? Tanto para atender vocês, como também como forma de eu não ficar só nessa estagnação que a crise depressiva, que eu nem sei se pode chamar assim, mas me deixa, né? E aí, tem uma pergunta. Eu vejo muitas pessoas falando por aí, inclusive alguém fez um comentário no canal aqui falando que a igreja adventista fala pelos 2 cantos da boca, né? E associando principalmente a figura de Ellen White. No caso, quando a gente se trata da igreja de modo geral, a gente tem uma teologia oficial, e a teologia oficial é muito bem clara, tanto nos documentos do Nisto Cremos, tanto nos documentos do Questões sobre Doutrina, o Tratado de Teologia, etc. Mas, infelizmente, a gente, às vezes acontece de ressoar nos púlpitos ou até na internet posições diferentes da posição tradicional da igreja. Isso é muito triste, né? Isso é muito chato, é algo assim que é complicado. Mas isso tem a ver também com a diversidade que há dentro da igreja, a diversidade de pensamentos. A gente tem grupos dentro do Adventismo, tem os grupos que focam mais no sola escritura, que é a parte minoritária da igreja, embora a doutrina oficial ela enfatiza o sola escritura. Existem os tradicionalistas que colocam a tradição acima da Bíblia, acima de tudo, né? A tradição é o seu guia para criar princípios e doutrinas, né? E existem também os progressistas que eu nem sei a quantidade, né? Não penso que são a maioria. Eu acho que o maior problema em quantidade hoje são os tradicionalistas e a gente tem que lidar com isso. E eu creio que toda igreja ela tem a sua diversidade. Toda igreja tem uma contradição interna, entende? E tem os seus embates ali, e se você perguntar uma coisa para um cara mais tradicionalista de uma igreja, ele vai responder uma coisa. Se você perguntar para um cara mais que procura ter uma mentalidade mais bíblica, o seu pensamento vai ser outro. Então, isso não é um indicativo exatamente de que fala pelos 2 cantos da boca e tal. O que tem que ser analisado é só a doutrina oficial, né? Se a prática está diferente da doutrina, isso tem a ver em parte com o mundo de pecado que nós vivemos e também outras questões, ignorância, falta de conhecimento, rebeldia e etc. Mas a gente vai tratar de forma mais específica de Ellen White, porque as pessoas pegam muitos textos de Ellen White e falam aí fala sobre os 2 cantos da boca e tal. E usam meio que isso para descredibilizar, né? Mas, em primeiro lugar, antes da gente ir direto para Ellen White, propriamente dita, a gente vai para a Bíblia, analisar alguns pontos que são aparentemente controversos, que se a gente olhar de uma forma meio superficial, igual as pessoas julgam os escritos de Ellen White, né, sem contexto nem nada, a gente vai ter também uma impressão dessa. Um ateu ele pode virar para a Bíblia e falar assim, ó, a Bíblia ela fala pelos 2 cantos da boca. Porque no Antigo Testamento você vê um Deus que pune, e no Novo Testamento você vê um Jesus amoroso, né? Lá no Antigo Testamento a pessoa era apedrejada por guardar o sábado, adulterar, mas aí depois no Novo Testamento é um Jesus amoroso, um Jesus que perdoa e etc. Então o ateu ele pode virar para a Bíblia e fazer esse tipo de acusação. Olha, a Bíblia fala pelos 2 cantos da boca, certo? E muitos fazem isso, né? E zombam da Bíblia. Então você vê que a base argumentativa para descredibilizar Ellen White é a mesma base argumentativa para descredibilizar a Bíblia. Com esse tipo de comparação que a gente faz, a gente não está querendo dizer que Ellen White está no mesmo nível de autoridade da Bíblia, né? Ellen White e a Palavra de Deus, elas têm a mesma inspiração, não tem coisa menos inspirada nem mais inspirada, mas o nível de autoridade é diferente. A Bíblia, como Ellen White sempre enfatiza nos seus escritos, é a única regra de fé e prática, né? A própria Bíblia, ela tem o sola escritura em si mesma, e a própria Ellen White, ela sempre defendeu esse princípio. Vamos lá, Gálatas 2,16. Vamos lá, Gálatas 2,16. O que diz Gálatas 2,16? E, no entanto,
sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. Olha só. Então, a gente vê na palavra de Deus aqui. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, e não pela obediência da lei. Justificação pela fé, não justificação pela obediência. O texto de Gálatas diz isso. Vamos lá para Tiago 2, 23 e 24. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos, e não apenas pela fé. Olha só. Você vê assim dois textos que, se você analisa de forma superficial, eles se contradizem um ao outro. E aí você vai falar, mas Paulo, você tem que analisar o contexto, qual é o público que está escrito para cada um, né? Os escritores são diferentes e tal. Exatamente. Bingo. E por que a gente não tem esse mesmo cautela quando a gente vai analisar os escritos da Ellen White ou de outras pessoas? Isso, aliás, isso é um método histórico. Qualquer documento histórico que você for pesquisar, você precisa ter muito isso em mente. Analisar o contexto direitinho e etc. Não ficar forjando traduções, como acontece em alguns canais por aí. Eu gostei muito do vídeo que o Sérgio Monteiro fez, refutando o Rodrigo Custódio. E o Sérgio Monteiro, ele mostra na lata que o Rodrigo Custódio, ele faz a tradução da pior maneira possível ali dos textos de Ellen White. Ele torce o significado, esquece de ler passagens que vêm depois e passagens que vêm antes. Com a Bíblia não é feito desse jeito? Com a Ellen White também. E assim como qualquer documento que você for analisar, você precisa ter esse critério. Porque senão vira bagunça. Não é uma livre interpretação. Precisa seguir critérios lógicos, precisa ter uma ideia de interpretação. Então a gente vê aqui num texto que aparentemente, eu posso chegar, ser uma pessoa superficial e falar assim, a Bíblia fala pelos dois cantos da boca, porque você vê Paulo aqui falando que a justificação é pela fé, e Tiago fala, não, a justificação não é só pela fé, é pelas obras. Se eu analisar de forma superficial, eu posso chegar a essa conclusão, a Bíblia fala pelos dois cantos da boca. E aí, seria uma conclusão certa? Mas por que a gente só porque a Bíblia é inspirada, ela tem que ser analisada com um critério menor do que um escrito inferior? Por isso. Não, justamente pela Bíblia ser inspirada, ela é superior em tudo. Entende? Então, se a Bíblia como superior, ela tem essas questões de ter textos contraditórios, e a gente interpreta as questões conforme o contexto, isso quanto mais os inferiores. Agora a gente não pode pegar e falar, a Bíblia tem esse critério, e os outros livros a gente analisa de qualquer jeito. Não é assim, né? Existem vários exemplos na Bíblia, né? Quando vai lá no censo, quando Davi faz o censo lá, que provoca a peste lá em Israel. Em um lugar, fala que Deus incitou Davi a realizar o censo. E no outro, fala que foi Satanás. Eu não posso olhar para esse texto e falar, a Bíblia fala pelos dois cantos da boca. Olha só. Você vê como as coisas elas são assim. Muitas vezes as pessoas elas querem criticar os escritos de Ellen White, elas acabam tropeçando na sua própria crença na Bíblia. Porque elas creem em um livro que tem aparentes contradições. E que um ateu ele pode vir de fora e falar assim, a Bíblia fala pelos dois cantos da boca. E pegar vários textos que aparentemente se contradizem. Né? No Antigo Testamento oferece cordeiro, no outro não oferece. No Antigo Testamento circuncisão, no outro não é obrigatório mais. E aí? Entende? Mas tudo tem um contexto. Pois é. Esse é o ponto-chave. Tinha uma época que existiam pessoas que defendiam que toda oração deve ser de joelhos. Isso dentro da igreja adventista, tá? E qual que era a base deles? Não era a Bíblia como Ellen White ensinou. Era Ellen White. Qual era a base do texto? Era o texto de Mensagens Escolhidas. Né? Capítulo 2, a página 311. Que diz assim, a posição apropriada para a oração é sempre de joelho. Dizia assim o texto. Muita gente pegou, eu não sei se tem gente que acredita nisso hoje, eu não duvido. E aí a pessoa pega esse texto fora de contexto, o tradicionista vai lá e fala, porque Ellen White ensina que a oração tem que ser sempre de joelho. Se você não faz oração de joelho, você está descredibilizando o espírito de profecia. Ora, em primeiro lugar, a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. Em segundo lugar, a própria Ellen White enfatizou isso, em mais de 100 citações, dizendo que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Isso é muito interessante, porque se você crê realmente em Ellen White, você precisa considerar essas citações que ela faz. Mas você está colocando ela em descrédito. Por quê? Porque eu estou lhe dando a autoridade que é devida? Vamos, por exemplo, fazer uma analogia aqui. A gente tem questões dentro da própria igreja, né? A igreja adventista tem o diácono, tem o ancião e tem o pastor. Em outras igrejas tem o bispo, né? Presbítero, né? E aí tem o pastor, né? E vamos dizer, cada pessoa ela tem dentro da sua abordagem
questões de autoridade. O diácono ele tem autoridade ali, o diácono-chefe, sobre os diáconos para fazer a limpeza da igreja e tal. O pastor ele tem uma autoridade na questão mais administrativa, o ancião também. Então, assim, se eu chegar por exemplo, eu vou chegar no ancião para tratar de uma questão, ou no pastor, de uma questão administrativa da igreja e tal, pastor, a gente precisa aí trocar esse ar-condicionado e tal. E aí o diácono interrompe essa conversa sua com o pastor, falando assim, por que você não me consultou? Não, porque o pastor tem autoridade para resolver esse problema, você não. E aí o diácono chega e vira para você está descredibilizando o meu trabalho? Você está descredibilizando a minha autoridade? Tem sentido isso? Não, porque o diácono ele tem a sua esfera de autoridade, o seu tipo de autoridade, que não é aquele do pastor, é diferente. Então, quando você coloca o pastor na autoridade, você atribui ao pastor a autoridade que lhe é devida, você não está diminuindo a autoridade do diácono, porque são autoridades diferentes. É a mesma coisa com os escritos de Ellen White. Se eu enfatizo que a Bíblia é a única regra de fé e prática, coisa que ela própria já defendeu, eu não estou diminuindo a autoridade dela, porque a autoridade dela é um campo diferente. Né? Ela aplica conselhos, aplica princípios para determinados lugares, épocas, pessoas e etc. Entende? Então, as pessoas pegavam. Aí então, você vê que o tradicionalista e o crítico, o tradicionalista é aquela pessoa que coloca Ellen White em pé de igualdade com a Bíblia ou acima da Bíblia. Você vai discutir com muitas pessoas, dizer, é pecado tomar café? É porque Ellen White disse assim. É pecado vender na igreja? É porque Ellen White diz assim. Esse é o tradicionalista. E o tradicionalista ele está fazendo o quê? Ele está colocando Ellen White acima da Bíblia, coisa que ela falou para não fazer. Entende? Mas o crítico ele também ele tem uma obsessão por Ellen White. Só que o crítico é uma postura um pouco diferente, né? Ele pega esse texto aqui, por exemplo, a posição apropriada para oração é sempre de joelho. Ellen White é uma herege. Ela está ensinando que só pode orar de joelhos. Isso você não encontra base bíblica nenhuma, etc. Inclusive, você vê algo interessante, porque o tradicionalista, ele alimenta o crítico. Se você for nesses canais aí do Rodrigo Custódio, de outros aí que criticam a igreja, você vê esses cortes que rodam por aí, as pessoas fazem reações falando que o adventismo é uma seita. São cortes de quê? São cortes de pastores tradicionalistas, de líderes tradicionalistas, que colocam Ellen White como o ponto final para resolver as questões teológicas. E ela nunca pretendeu isso. Nunca pretendeu. Entende? Então aí você pega a posição apropriada para oração é sempre de joelho. Mas aí, se você ver um pouco mais adiante, você entende melhor o contexto. Olha o que ela fala. Não é sempre necessário ajoelhar-se para orar. Cultivai o hábito de falar com o Salvador quando você estiver só. Quando estiver andando, quando estiver ocupado com o seu trabalho diário. Página 316, algumas páginas para frente. Tem muitas referências de Ellen White, por exemplo, orando em pé com a congregação, olha só. Como explicar a expressão, então? A posição apropriada para oração é sempre de joelho. Por que ela disse isso? Se ela orava em pé, se mais para frente ela disse que podia orar andando, que podia orar dormindo. Será que Ellen White fala pelos dois cantos da boca? Que é uma característica principal de uma seita, que isso não tem lugar nenhum da Bíblia. Não tá nem no lugar da Bíblia, ó. A característica de uma seita é falar pelos dois cantos da boca. Não tá na Bíblia isso, né? As pessoas acusam tanto, porque o adventista não usa a Bíblia. Elas fazem acusações falsas, falando que o adventismo na sua doutrina oficial não usa a Bíblia, mas elas mesmas, ao fazer análise de seita, elas não usam a Bíblia. Entende? Olha só que interessante. Então, como explicar, né, essa frase? Havia irreverência numa igreja, por ocasião da oração principal do culto. Diríamos, na oração pastoral antes do sermão. Muitas vezes nem se ajoelhavam. Para essa situação, há este conselho. Não é geral. Olha só que interessante, né? Então, aqui é algo específico do culto, né? A oração, ela está falando ali que havia uma irreverência na igreja, na oração principal do culto. Então, dentro desse contexto, ela falou, olha, a posição apropriada para oração é sempre de joelho. Então é importante conhecer todas as informações sobre o assunto, para você não ficar falando besteira. Assim como a gente vai para a Bíblia e vê que coisas aparentemente contraditórias elas podem se harmonizar, a gente pode ir para Ellen White e você vai ter essa mesma conclusão. Nessa questão tudo tem um contexto, tudo tem. Às vezes ela lidava com um extremo, a gente tinha que fazer uma posição mais enérgica, e aí outro extremo falava, eita, nós, espera aí. A gente não pode levar nenhuma questão a extremos, né? Exemplo aqui. O uso de ovos. Vamos lá para o uso de ovos? Os ovos não devem ser postos em vossa mesa. Testemunhos, volume 2, página 400. E aí o tradicionalista pega essa passagem e fala, quem come ovo é pecado. Está pecando, porque Ellen White falou que não pode ser postos em vossa mesa. Se você colocar, você está colocando o conselho de Ellen White em descrédito. E aí o crítico chega e fala assim, você vê, Ellen White quebra só a escritura, dizendo que os ovos não devem ser postos em vossa mesa, etc, etc. E aí no regime alimentar, Conselho do Regime Alimentar, página 204, usais esses ovos cozidos ou crus. E outras citações,
Os ovos contêm propriedades que são agentes medicinais para combater venenos. Então, se você não dá atenção ao contexto, a declaração parece conflitante. Então, a primeira citação é uma carta pessoal de Ellen White a um senhor, né? Ovos não devem ser postos em vossa mesa. Né? Então, ela dá um conselho a um senhor anônimo, que ela não cita o nome, e essa casa, a casa desse senhor aí, era uma casa que havia um problema de sensualidade ali, os filhos tinham vício da masturbação. Então, esse era um conselho pessoal que não poderia incluir a todos. É uma carta pessoal. Você não pode pegar uma carta pessoal para alguém e estender para todo mundo, porque tem coisas que são mais contextuais. Né? Tem gente que toma leite, tem gente que não toma porque tem intolerância à lactose. Entende? E aí, por exemplo, eu tenho 2 filhos, aí o filho deixa um recado na geladeira, olha, não toma leite da geladeira, senão você vai passar mal. Esse conselho serve para o outro filho que não tem intolerância à lactose? Não necessariamente. Entende? Então, esse é um dos problemas que aconteciam. Por exemplo, na década de 1860, Ellen White ela sugeriu que as mulheres encurtassem as suas saias 20 a 23 centímetros. Olha só que legal, hein? Agora imagina esse texto sendo colocado a ferro e fogo hoje. Sabe que o tradicionalista faz isso? Pega esse texto aqui, pega uma menina que a saia já está no limite do joelho e fala assim, ô moça, é o seguinte, ó, você está errado aí, meu. Você tem que colocar a sua saia 20 a 23 centímetros do joelho. Já pensou? Ia aparecer tudo. Imagina, né? Por que Ellen White escreveu esse conselho? Por problemas da época para enfrentar, né? Enfrentar problemas específicos da época. Por que Ellen White sugeriu encurtar? Porque nos seus dias as saias ou vestidos arrastavam pelo chão. Desta maneira, as saias varriam o chão de uma cultura de cavalo e carroça. A carroça passava no chão, o cavalo fazia cocô, e aquelas saias arrastando e subindo a poeira. E aí ela mesma falava, ó, sujeira, desconforto, inconveniência e prejudicial à saúde. Tudo isso é mais verdade com respeito às saias rastejantes. Então, de que saia que ela está falando? Das saias rastejantes. Algumas pessoas podiam falar assim, olha, Ellen White tá, além de quebrar o solo escritura, está quebrando o princípio de modéstia cristã, porque está falando para encurtar a saia de 20 a 23 centímetros, e a saia de hoje já é no limite do joelho, algumas. Mas o que pode ser verdadeiro para os dias de Ellen White pode não ser verdadeiro para os nossos dias. Né? Tem coisas que são muito contextuais. Então a gente precisa descobrir o princípio envolvido ali. Tudo bem, a gente não vai levar ferro e fogo de encurtar saias, mas o princípio de higiene, por exemplo. Né? Limpeza. Por mais que as saias daquela época fossem diferentes da de hoje, a gente não pode aplicar ferro e fogo, o conselho de diminuir de 20 a 23 centímetros. Qual que é o princípio por trás disso? É você tomar cuidado com a questão de limpeza, de conforto, né, da conveniência, do que é saudável. A bicicleta, por exemplo. A bicicleta é bem conhecida, né? Que aí Ellen White fala contra a bicicleta. E aí, não pode, né? Quando todo mundo estava pedalando, né? Para os fins do século passado, um Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 50 e 53, é uma carta dirigida à igreja de Battle Creek, foi uma carta de advertência, e um trecho da carta reprova a questão de bicicletas. E quando você vai para o contexto da época, a bicicleta era muito cara, era um artigo de luxo, como os carrão de hoje aí. Não vou comprar o preço exatamente, mas você vai comprar uma Ferrari. Por ostentação, que gerava uma competição arrogante, né? Por isso que naquela época ela advertiu que não era para usar bicicleta. Né? E aí hoje a gente vai pegar, o tradicionalista vai pegar o texto e vai falar assim, olha, não pode usar a bicicleta, é pecado. Aí o crítico vai falar, Ellen White quebra o solo escritura, falando que é pecado andar de bicicleta. Olha como que é, né? Tanto os tradicionalistas como os críticos, eles fazem um mau uso de Ellen White. E um fica dando munição pro outro, né? E aí qual que é o princípio por trás dessa questão? É o dispêndio de dinheiro, insatisfação egoísta, o espírito de disputa e rivalidade e tudo mais. Então o crítico olha para Ellen White, a orientação de Ellen White, e fala, você é um herege, você anda de bicicleta? Será que alguém faz isso? Mas por que faz isso com outros textos, né? Isso é incrível, né? Porque para ser coerente, você devia ter... Se você pegar de outros textos que falam de café e outras coisas, você podia também fazer o mesmo uso aí do texto da Ellen White, aí, falando, não anda de bicicleta, não. Mas você vê como a seletividade egoísta, né? Que as pessoas fazem, né? Igual, ela dá um conselho, por exemplo, em 1903, que as moças tinham que aprender a arriar e cavalgar. Estariam melhor aptas para enfrentar as emergências da vida. O livro Educação, página 217. Pois é. E aí você vai virar para a moça hoje e vai falar assim, olha, moças da igreja, falando na igreja, falar, vocês precisam comprar um cavalo, façam suas economias, porque vocês precisam aprender a arriar e cavalgar.
porque de repente o seu familiar está doente, você precisa levar ele para o hospital e você vai lá e tem que aprender a cavalgar. Faria sentido? Não. Mas por quê? Nessa época, o Adventismo era rural. O Adventismo vivia nos Estados Unidos, rural. Por isso. O telefone não existia. Se o pai adoecesse e requeresse o cuidado da esposa, né, se as filhas não soubessem cavalgar para chamar o doutor, a vítima poderia vir a falecer. Hoje poderia, o princípio hoje poderia ser o seguinte, ó, seria bom que as mulheres aprendessem a dirigir, por exemplo. Poderia ser mais apropriado, né? Então por isso que as coisas não podem ser levadas ali na questão, né? É um conselho atemporal, que vale para todas as épocas, daquela forma, exatamente como está escrito ali. O princípio por trás pode envolver, mas o conselho de forma literal nem sempre ele é envolvido, né? Tem conselhos na Bíblia sobre o uso de véu, sobre não ter o cabelo grande e tal. Tudo isso tinha alguma questão contextual. Ellen White também tinha essas questões de contexto, né? A gente pegou alguns contextos aqui para mostrar, muitas vezes, que a gente precisa se atentar ao contexto do que está sendo dito. Entender que a inspiração, pelo menos nós adventistas não cremos na inspiração verbal. Deus não ditou palavra por palavra para Ellen White. Então pode acontecer um exagero, um erro histórico, um erro científico, uma imprecisão na sua linguagem, uma linguagem mais exagerada. Por quê? Porque Deus ele inspira, é uma inspiração cognitiva, a inspiração do pensamento. Deus inspira o pensamento da pessoa e ela escreve aquilo nas suas próprias palavras, né? A própria Bíblia ela tem alguns erros de datas, né? Algumas avaliações que refletem o pensamento limitado científico da época, porque a Bíblia não tinha essa proposição. E a Ellen White, então, menos ainda, que era uma pessoa que ela não teve muita chance de concluir os estudos, né? Então foi até um milagre Deus usar Ellen White para escrever vários concílios. Às vezes ela pegava vários artigos da época para escrever. Então, a inspiração ela não é uma inspiração de ditado. Por isso, quando a gente vai ler Ellen White, a gente precisa entender isso, né? E os seus conselhos, eles não são, por muitas das vezes, muitos conselhos não são atemporais. Eles não servem para todas as épocas. Ela mesma fala que a mudança ela modifica a relação das coisas. A época modifica. Num lugar que antes poderia ser pecaminoso estar, o contexto hoje mudou e não é mais. Tem lugares que ainda continuam sendo, mas tem lugares que não. Entende? A gente tem que precisar tomar muito cuidado com isso. E na dúvida, é a Bíblia que é a nossa única regra de fé e prática. Pô, peguei um texto aqui de Ellen White, eu não consegui entender, eu não consegui ainda achar o contexto. Não fique temeroso. Não se torture por isso. A Bíblia é o seu guia seguro. Na dúvida, sempre fique com a palavra de Deus. Portanto, se a Bíblia não condena aquilo que você faz, fique tranquilo. Fique em paz. A própria Ellen White, ela diz, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Fé, doutrina e prática. Mas e você crê em Ellen White, mesmo você tradicionalista? Se você crê, por que você faz uso dos textos de Ellen White para defender as suas posições particulares sobre usos e costumes? Por que você não segue as mais de 100 citações de Ellen White que falam que a Bíblia é a única regra de fé e prática? Pensa nisso aí. Cada coisa deve ser colocada no seu devido lugar. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos aí. Você que quiser ajudar o nosso ministério, se o ministério é relevante para você, tá a chave do Pix aí na descrição. A gente tem 2 livros que a gente escreveu também, os links aí. Ajude o nosso ministério aí, tá bom? Dá uma força pra gente aí. Se você acha relevante a gente continuar esse trabalho, tá bom? Até mais.